Bom? Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. É uma alegria, uma satisfação, todos os momentos em que a gente se reúne para cultuarmos ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, e a despeito de todo o sofrimento que esta pandemia tem provocado, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor conceda graça à sua vida nesta noite tão especial, esta noite fria aqui no litoral norte de Santa Catarina, mas nós estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, estudarmos as Escrituras, orarmos juntos. Quero pedir para que você dedique esse momento exclusivamente para estudar as Escrituras, exclusivamente para orar, e que você e a sua família sejam edificadas pela palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar, e depois da oração nós vamos cantar uma canção, Quebrantado. Todos nós possamos estar quebrantados diante do Senhor. Pai querido, nós nos aproximamos de Ti nesta noite. Nós procuramos, ó Deus, encarecidamente buscar ao Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós somos carentes e necessitados de Ti. Fale conosco, alimente a nossa alma, o nosso interior, com a Tua palavra. Aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, encontrem forças a partir deste estudo bíblico, onde a Tua palavra, que é viva e eficaz, pode transformar toda a realidade de sofrimento, de desânimo, de apatia, em vida e vida abundante em Ti. Abençoe a nossa cidade, Senhor, diante do aumento significativo de casos novos de pessoas contagiadas por este vírus, ó Deus. Que o Senhor dê graça às nossas autoridades, concedendo a eles sabedoria na gestão pública. Que o Senhor abençoe os profissionais da saúde que incansavelmente estão labutando, ó Deus, diuturnamente em prol da cura de tantos pacientes. Que o Senhor nos dê graça nesses dias difíceis. Nós oramos, ó Deus, pelo nosso país. Lembramos dos estados em que há o maior número de mortes, números tão elevados. E, ó Deus, a minha oração nesta noite é que o Senhor não nos deixe nos acostumarmos com o noticiário que apresenta diariamente números enormes de mortos. Isso não é normal, Senhor. Nós oramos para que o Senhor cure os pacientes nos inúmeros hospitais do nosso país. Cure, Senhor. Traga cura aos que estão na enfermaria, aos que estão na UTIs, desenganados pelos médicos. Cure, mostre o teu poder. Nós lembramos, ó Deus,
do pai do Alexandre, sogro da Fran, o senhor Natanael, para que o Senhor também possa curá-lo. Ele está enfermo, ó Deus. Cure. Visite-o, Senhor, no leito onde ele está agora. Lembramos, ó Deus, dos desempregados, lembramos daqueles que estão sofrendo os efeitos econômicos de toda esta crise, os profissionais liberais, os vendedores, os pequenos comerciantes, pequenos empresários. Que a tua bênção esteja sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iremos cantar e queremos convidá-los para que vocês se unam a nós e possam cantar esta canção de adoração e de louvor ao Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a figura humana e sendo reconhecido como um homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Cante conosco, quebrantado.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Convido vocês, desde já, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Na verdade, nós vamos ler o versículo 11. Está escrito na descrição hoje do nosso estudo, Atos 19 e 8, mas na verdade a partir do versículo de número 11. Quero cumprimentar a todos que estão assistindo o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe vocês todos em Cristo Jesus. Cumprimento o Alexandre, que sempre está com a gente lá de Londrina, a sua esposa Pati, certamente o Davi. Que Deus te abençoe, Alexandre, e toda a sua família. Eu quero cumprimentar a Leda, a Joaninha, tia do Renan, lá em Londrina também. Que Deus te abençoe, Joaninha. Um abraço corintiano daqui, tá bom? O meu irmão Felipe, lá em São Paulo, a minha cunhada Amanda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam abençoados em Cristo Jesus a partir do nosso estudo bíblico hoje, tá bom? Cumprimento também a Celita. Celita, transmita o meu abraço ao Nicolas, tá bom? Daqui a pouco o Tom tá aí, tá? Fique sossegada. Olha, nós estamos tendo a visita hoje da Cassiana, a família Patrone, lá de Maringá. Congregaram aqui com a gente. Deus te abençoe, Cassiana. Um abraço, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família aí em Maringá, a vida do seu esposo, tá bom? Um grande abraço aqui de todos nós. Um abraço para Josi, para o Rodrigo. Transmita, o Josi, um beijo para Cassi e para o Pedrinho, tá bom? Muita saudade dessas crianças. Quero cumprimentar minha esposa também, que está assistindo lá em casa. Certamente preparando a janta. A esposa está muito prendada, todos esses dias, muito prendada, tem me surpreendido com seus dotes culinários. Querida, eu te amo, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu não estou vendo, estou sentindo falta do Renato, Dona Nália. Eles não estão por aí. Hoje o Carlito. O Carlito apareceu também por aí? Eu não vi mensagens do Carlito. E não está plugado, está online. Atos dos Apóstolos, queridos, capítulo de número 19. Versículo de número 11. Nós estamos há um bom tempo já, eu não me recordo de quanto tempo que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos na quinta-feira e vendo como o Evangelho chegou até nós, como que ele saiu de Jerusalém e chegou a Balneário Camboriú, a Campo Mourão, Londrina, Rolândia, Maringá, Rancho Alegre, a imensa Rancho Alegre. Como que o Evangelho chegou a nós?
E na semana passada nós estivemos em Éfeso e estivemos envolvidos com toda a história da chegada do apóstolo Paulo em Éfeso. Ele aluga uma sala na escola de Tirano e por 2 anos seguidos ele ensina a Bíblia. E o resultado dessa atividade de Paulo, Lucas nos diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aqui nós aprendemos, queridos, desde já, que o evangelho pode alcançar uma cidade e as suas regiões vizinhas com um grupo pequeno de cristãos. A igreja nunca avança e nunca conquista grandes coisas e influencia muito pela maioria. É sempre pela minoria. Essa é a tese do sociólogo francês Jacques Ellul. Ele afirma que desde que a igreja se torna a maioria, ela perde a sua eficácia de ser sal e luz. A igreja de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, promoveu um grande impacto no mundo. E ele se baseia na narrativa de Israel e também na história da igreja, para dizer que a igreja, de fato, promove grandes mudanças no mundo, sempre quando ela é minoria. Porque ela depende mais de Deus, ela se concentra mais no poder de Deus e menos na sua própria força. E um grupo pequeno de pessoas em Éfeso, com um poder diferente dado por Deus e um método diferente do mundo, eles realizam grandes coisas para Deus. E aí nós podemos aplicar isso à nossa realidade. Somos ainda uma igreja pequena e nós podemos sempre imaginar o seguinte: quando formos uma igreja grande, nós podemos fazer grandes coisas aqui em Balneário Camboriú. Permita-me com toda franqueza dizer algo para você. Nós podemos fazer grandes coisas para Deus hoje. Se nós tivermos os métodos de Deus e fazermos a vontade de Deus, nós podemos fazer grandes coisas. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que usa pequenas coisas em números diminutos para grandes realizações no seu reino, tá bom? A palavra de Deus se espalha de uma forma extraordinária em Éfeso. E certamente você deve se perguntar como que a palavra de Deus pode se espalhar hoje aqui em Balneário Camboriú através da nossa igreja. Olha, eu vou dizer para vocês rapidamente como isso pode acontecer. Um exemplo: quando um pai se reúne semanalmente para ensinar a Bíblia para os seus filhos, um exemplo, ensinar os seus filhos a memorizar um versículo da Bíblia, a decorar um catecismo. E eu me recordo que a Gabi, há um tempo atrás, imprimiu e encadernou um pequeno catecismo ilustrado e distribuiu aos pais. Eu não sei se os pais sabem onde estão esses catecismos nas suas casas, se vocês alguma vez fizeram uso deste material que foi feito com tanto carinho para ajudá-los e servir de ferramenta para ensinar as escrituras para os seus filhos. Pais ensinam a palavra de Deus, ensinam os filhos a memorizar as escrituras, ou usam uma ferramenta como um catecismo, eles estão ajudando a palavra de Deus se espalhar. Tá bom? Um pequeno grupo de mulheres. Vamos usar agora a nossa realidade contextual. Nós estamos com mulheres na nossa igreja que estão grávidas. Nossa semana a Camila teve o seu bebê e também o sujeito Douglas. A Clarinha chegou e nós estamos felizes porque chegou com muita saúde.
Nós temos a Jéssica, a Celita, que estão prestes aí a terem os seus filhos, a minha esposa que teve há 5 meses, e outros que podem surgir aí. A Ruana, também, a Ruana, que foi a primeira nesse ano, e o pequeno Daniel. Então você tem Ruana, Eliane, Jéssica, Celita e a Camila. Um pequeno grupo das novas mães, que elas podem se encontrar com as mães mais antigas e convidar as outras mães que elas conhecem e através da internet, das ferramentas que nós temos na internet, uma vez por semana, essas mulheres se encontrarem para falarem sobre assuntos diversos. A criação dos filhos, os desafios da amamentação, do cuidado, as noites bem dormidas. E compartilharem as escrituras. E elas podem abrir esse grupo para outras mães também. Que elas conhecem do trabalho, da escola, da cidade. E a palavra de Deus pode ser disseminada ali. Estão dizendo que o áudio está baixo. Nós vamos tentar arrumar isto. Você tem um amigo ou uma amiga na sua empresa que sofre com ansiedade. E agora, melhorou o áudio? Melhorou o áudio, queridos? Áudio baixo. O áudio melhorou? Está ok? Melhorou? Sim. Muito obrigado. Você tem um amigo no seu trabalho que sofre com ansiedade. Quem é que não vivencia essa realidade? E você tem praticado a escuta obediente, de ouvi-lo sempre. Mas chega um momento que você é assertivo e você diz para ele o seguinte: olha, Jesus Cristo pode curar a sua ansiedade. Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Vamos estudar o Evangelho de João comigo. Vamos ler o Evangelho de João, estudar o Evangelho de João. Ah, mas eu não gosto de igreja, eu não quero ir na igreja. Tudo bem, mas você aceita estudar um livro da Bíblia comigo? Certamente, para resolver o problema da ansiedade, ele vai aceitar. E aí, queridos, você vai confiar na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, não no seu poder, na sua capacidade interpretativa das Escrituras, nos seus recursos teológicos, que certamente de hermenêutica. Você não vai confiar nisto, você vai confiar no poder da palavra de Deus. Você vai compartilhar literatura cristã com essa pessoa. Você vai compartilhar vídeos e palestras de pregações na internet com ela. A palavra de Deus estará sendo espalhada, disseminada na cidade. É assim em que Deus nos usa para que a palavra de Deus se multiplique, se espalhe através de nós. Temos muito serviço, queridos, para fazer. Quando as pessoas vêm conversar comigo, pastor, eu quero fazer algo na igreja. Eu gostaria muito de trabalhar e realizar alguma coisa na igreja. O que eu quero dizer para elas é que é o seguinte: elas podem fazer muito. Elas podem convidar um vizinho para estudar a Bíblia e orar com elas. Um amigo de trabalho. Nós precisamos nos envolvermos na missão de Deus. Tá bom? Chegou aqui agora uma mensagem do Ronaldo
papai do Tiago, que está dizendo que ele é ansioso. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Todos os filhos de Adão são. Todos. Você também, Pedro? O Wellington não é. Ele quase não rói a unha dele. Nem você, né, Jéssica? Nem um pouquinho. Todos nós somos. A ansiedade é fruto da desconexão nossa com Deus. Agora, as Escrituras, queridos, ela nos oferece a cura para a ansiedade. Hoje, no meu devocional, eu li Mateus 6. Jesus fala como que nós podemos curar a ansiedade. E vocês veem como que nós podemos disseminar a palavra de Deus, porque se você olhar, quem não está sofrendo no meio desta pandemia? Quem não está vivendo as tensões? Todos estão. Agora, como que nós vamos reagir a isto que é diferente? A Igreja de Jesus Cristo reage de uma forma diferente aos conflitos do seu tempo. A Ruana está dizendo que é o mal do século. Eu discordo, Ruana. É o mal do ser humano, tá bom? O ser humano sempre foi ansioso. Desde o momento em que ele saiu e foi expulso do jardim do Éden, ele começou a roer as suas unhas em preocupação, fadiga, labor. Agora, Jesus Cristo é a nossa paz, o nosso shalom, e Ele nos apresenta no seu Sermão do Monte os princípios para a superação da ansiedade, tá bom? Agora, esse mal, ele é potencializado. E aí eu concordo contigo, Ruana, de que a nossa era tecnológica, industrializada, e o fenômeno da urbanização, isto provocou nos seres humanos ainda, potencializou, na verdade, este grande mal que nós carregamos dentro de nós, tá bom? Eu gostaria, você vê, a gente pode trabalhar futuramente nos nossos estudos bíblicos ou nas pregações de domingo à noite sobre os dramas da urbanização, de viver numa cidade. Solidão, medo, ansiedade, a violência urbana. E como que a Bíblia trata esses temas? Eu tive agora uma ideia de que a gente pode trabalhar isso futuramente. Tá bom? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Estou vendo aqui que a Ruana está com a gente lá na casa do Tiago. Que Deus te abençoe, Ruana. Que Deus abençoe o seu esposo, Vicente. Deus abençoe toda a família Figueira aí, tá bom? Tiago, Rebeca, as crianças, até mesmo o Ronaldo, que está lá em Arapongas, Dona Tânia. Um abraço para todos vocês. A Kiúce está com a gente. Deus te abençoe, Kiu. Transmita o meu abraço para o Fabiano, tá bom? E a todos aí da família das antigas, que certamente estão trabalhando nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam,
pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram. Diante de todos, calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 150.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Éfeso, queridos, era um centro religioso do mundo antigo. Havia 3 grandes templos. Quando a gente fala 3 grandes templos, nós estamos falando de construções gigantescas em Éfeso. Um desses templos prevalecia em tamanho e importância para aquela cidade, que era o templo da grande deusa Diana. Nós veremos isto na semana que vem. E Éfeso era o centro de toda a religião pagã. Toda a religião pagã do mundo antigo. E a cidade atraía um grande número de magos, bruxos, feiticeiros, charlatões. E lá havia um grande culto aos demônios. Era um centro de astrologia, de práticas ocultas. E a consequência disto para a população é medo, escravidão, instabilidade emocional e uma vida imoral sexualmente. Por onde nós vemos falsas religiões, ocultismo, bruxaria, astrologia, você certamente tem um número de pessoas supersticiosas, medrosas, e a imoralidade sexual faz parte desta realidade. E é para lá que o apóstolo Paulo vai. Nós vimos isso na semana passada. Plantar uma igreja. E é o lugar onde ele fica o maior número de tempo em uma cidade. 2 anos. 2 anos ensinando. 2 anos pregando. E o que acontece em Éfeso? Nós vamos ver hoje que pelo menos 3 coisas importantes acontecem ali durante esses tempos em que o apóstolo Paulo gasta ensinando as Escrituras, pregando o Evangelho. A primeira são os milagres extraordinários. O texto começa dizendo sobre isto: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aqui, queridos, nós vemos que a existência dos milagres e a singularidade destes milagres. A existência dos milagres. Nem todos os lugares em que Paulo passou houve grandes milagres. Mas aqui em Éfeso houve milagres, e houve milagres extraordinários. São 2 coisas diferentes. Porque quando Lucas usa um adjetivo extraordinário, ele está dizendo que houve algo que era atípico.
singular. Não é algo nem típico para os milagres. É único. E o que era algo único? Ele vai dizer que Paulo usava lenços, talvez trabalhando na sua oficina, construindo tendas, e as pessoas usavam esses lenços para a cura de enfermos e a libertação, exorcismos de pessoas escravizadas pelos espíritos malignos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já disse isso em outros momentos, mas sempre é bom repetir. No que tange aos milagres, você precisa saber que a fé cristã é uma fé que anuncia os milagres de Deus. Porém, ela não é uma religião de curandeiros, de milagreiros. Porque nós hoje temos pelo menos duas ações, na verdade, a essa questão dos milagres. A primeira são aqueles que trivializam tudo aquilo que é extraordinário. Porque ele lê que Paulo usava o seu lenço, o seu avental, com o suor do seu corpo, para curar e expulsar demônio. Então ele se acha no direito de confeccionar milhões de toalhas para fazer o mesmo e ganhar dinheiro com isto, vendendo essas toalhas com o seu suor sagrado. Então são as pessoas que trivializam algo que é extraordinário. Por outro lado, aos céticos, que não acreditam na existência e na possibilidade de uma intervenção sobrenatural de Deus, de uma intervenção extraordinária de Deus na história. Nós rejeitamos as duas possibilidades: a trivialização e a rejeição completa da intervenção divina. Esse extraordinário aqui e estes milagres precisam ser bem analisados. Não foi em todos os momentos do ministério do apóstolo Paulo que ocorreram coisas extraordinárias. Agora, os milagres, Paulo entendia eles como uma credencial do seu chamado apostólico. E Paulo entendia que os milagres que Deus realizava através dele eram uma credencial de que ele tinha sido chamado por Deus para ser apóstolo. Mas haviam outras credenciais também. O seu sofrimento intenso pelo reino de Deus. Por isso que hoje, se tem alguém que se diz apóstolo e diz que através do seu ministério Deus faz grandes milagres, e eles usam esses milagres como um autenticador do seu ministério apostólico, ele precisa também apresentar o sofrimento idêntico ao sofrimento que o apóstolo Paulo teve como credencial do seu apostolado. E talvez esses apóstolos de hoje não querem e não têm condições de apresentar isto. Fome, nudez, o açoite, prisões por causa da justiça, eles podem ser presos por outras coisas. Então, a teologia bíblica saudável é aquela que entende de que os milagres não ocorrem por fruto da piedade daquele que Deus opera o milagre através dele. Abre a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu me lembrei desse texto agora. Quando Pedro e João
estavam indo à oração. Nós lembramos que a igreja primitiva tinha um horário fixo para orar. Deixa eu perguntar para você aí na sua casa, nesses dias de pandemia, em que nós estamos sendo privados do convívio das pessoas, das nossas interações sociais, estamos sendo privados do culto público, mas a sua família, você pessoalmente, tem um horário para orar, para buscar a Deus? A igreja primitiva sempre teve esse horário fixo para buscar a Deus. Olha só, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Oxalá que as mães tenham um horário à tarde, um horário pela manhã, um horário à noite para orar. Oxalá que os... Volto à leitura de Atos, capítulo 3, versículo 7. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Quando um milagre, genuinamente milagre, acontece, aquele que é o agente, que é Deus, e o mediador, que é o homem, ele rapidamente tira o foco de si mesmo e aponta para Deus, porque um milagre nunca ocorre fruto do poder e da piedade da pessoa. É lógico que algo genuinamente divino deve ocorrer através do povo de Deus, mas não é por causa da piedade da pessoa ou do poder da pessoa. É algo soberanamente de Deus. Que os homens tirem o foco de si mesmos, apontem para Deus, que eles façam como João Batista, diminuam e façam com que o nome de Jesus Cristo cresça, porque é este o propósito dos milagres. E deixa eu dizer para vocês, os milagres não são o Evangelho, mas abre portas para o Evangelho. E os milagres não convertem ninguém, mas eles podem abrir portas para o testemunho do Evangelho. Tá bom? Então esta é a primeira lição do que ocorre em Éfeso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão conosco, que retomaram a transmissão, podem perguntar, tá bom? Sobre esse tema dos milagres. Segunda lição que o texto apresenta para todos nós. Versículo de número 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva.
sumo sacerdote. Quer dizer, o sumo sacerdote, autoridade máxima da religião judaica, tinha 7 filhos e ele não ensinou a palavra de Deus para os 7 filhos, ele não teve domínio sobre esses 7 filhos, e esses 7 filhos se tornaram exorcistas ambulantes e foram para Éfeso, certamente para iludir, ludibriar e ganhar dinheiro. E eles percebem o que está acontecendo na cidade, eles querem lucrar com um avivamento que Deus está promovendo em Éfeso. Jonathan Edwards, o grande pregador norte-americano, dizia que sempre que Deus constrói um templo em um lugar, Satanás vai lá e constrói a sua capela ao lado. Sempre que há um despertamento espiritual genuíno, sempre vem um despertamento espiritual falso. E uma das obras de Satanás é imitar as coisas de Deus, porque ele não é criativo, ele sempre copia e imita. E aqui esses homens, eles estão trabalhando como exorcistas, algo que fascinava as pessoas no mundo antigo, porque elas sofriam profundamente sob a influência de espíritos malignos, e elas viviam em busca de libertação desses males. E aqueles que tentavam dominar essas técnicas tinham muita fama e muito dinheiro. E me parece que é algo que as pessoas não perderam até hoje. Eu não sei como que as pessoas aguentam assistir programas na televisão de madrugada que expulsam demônios. É o cúmulo do que não tem o que fazer. Você ligar um programa de televisão de madrugada para ver pastores supostamente expulsando demônios. E o que eles fazem? Eles tentam também praticar o exorcismo. Mas eles fazem isto usando o nome de Jesus. Porque eles não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isto. Qual é a característica de um falso avivamento, de um falso ministério? Uma das características, são várias, mas eu vou me deter ao texto hoje e por limitação de horário, não dá para explorar muito isto. Mas é que esses líderes, eles não têm um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus Cristo. O que eles querem é usar o poder e o nome de Jesus para suas próprias causas. Aqui esses 7 filhos do sumo sacerdote, eles nada sabem sobre Jesus, mas eles entendem que há uma técnica usada por Paulo que indica o poder de Jesus, o poder do nome de Jesus, e eles tentam expulsar demônios através disto. Entretanto, eles não têm nenhum tipo de contato com Jesus Cristo. Esta semana nós viemos aqui na igreja e o Pedro estava me mostrando um jornal de uma igreja e estava mostrando a programação desta igreja. Culto dos empresários, culto disso, culto daquilo outro, disso. E eu fiquei pensando, onde está o culto onde se ensina sobre Jesus? Onde se ensina de que Jesus tem os 3 ofícios do Antigo Testamento, de que ele é o profeta, de que ele é sacerdote e de que ele é rei. Será que tem na agenda desta igreja
um dia onde se ensina isto? Será que na agenda desta igreja existe ensino sobre Jesus e sobre a obra do Espírito Santo, que é justamente iluminar Jesus Cristo, honrar Jesus Cristo e trazer Jesus Cristo para o coração dos fiéis, porque o que o Espírito Santo faz é trazer tudo o que há em Cristo para nós. Usa-se o poder de Jesus, mas não se tem relacionamento pessoal com Jesus. E vocês devem se lembrar que no final do Sermão do Monte, eu li isto hoje cedo em casa, Jesus diz o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus diz o seguinte: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas traduções diz iniquidade. Vocês percebem a fala de Jesus, a resposta dele no dia do juízo final? Eu não conheço vocês. Vocês fizeram muitas coisas em meu nome. Construíram grandes impérios. Tiveram vidas nababescas. Tiveram grandes projetos em meu nome. Milagres, expulsão de demônios. Mas eu não conheço vocês. Vocês não são íntimos para mim. É isto. O que acontece com esses 7 homens, lá do texto de Atos 19 e 7? 19 e 13. Olha o que o texto diz. Versículo de número 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. O julgamento de Deus chegou a eles. E eu pensei, lendo esse texto hoje, de que havia esperança para esses 7 homens, porque eles foram julgados ali no ato. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Diferentemente dos outros relatados por Jesus em Mateus 7, de que farão grandes coisas para o reino de Deus, no nome de Jesus, mas que no dia do juízo final serão apartados de Jesus. Esses homens foram julgados e certamente tiveram uma oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e conhecerem a Jesus. Porque uma coisa triste é quando não há julgamento e a pessoa está praticando iniquidade e ela não percebe que na verdade está se afastando cada vez mais de Deus e adquirindo para si cada vez mais a ira de Deus, que me parece ser o caso destes que Jesus fala no Sermão do Monte. Eu me lembro de um amigo pregador que na juventude eu nunca conheci vocês.
E aqui vem o julgamento de Deus. Porque o evangelho provocou uma divisão do reino das trevas na cidade de Éfeso. Porque enganadores a serviço do diabo foram atacados por um espírito maligno. O reino foi dividido. E Jesus Cristo disse que se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido em si mesmo. Como que esse reino vai subsistir? E o que nós mais queremos, através da plantação de novas igrejas, como a nossa, é dividir o reino de Satanás, para que o reino de Deus avance, e avance cada vez mais, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. A terceira coisa que o texto nos ensina é a queima de livros. É de que o evangelho promove transformações. Ele divide o reino de Satanás, o evangelho promove milagres extraordinários, e o evangelho também promove transformações na vida daqueles que são alcançados pela soberana eleição de Deus. Olha o que o texto diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Em primeiro lugar, as pessoas tiveram uma limpeza nas suas próprias vidas. Eles vieram vendo, diante de tudo isso que estava acontecendo, eles não ficaram alheios ao evangelho, à ação de Deus, aquilo que Deus estava fazendo em Éfeso. Elas reagiram positivamente. E como que nós reagimos positivamente ao evangelho? Nós reagimos positivamente ao evangelho arrependendo-se dos nossos pecados, confessando os nossos pecados e, se possível, fazendo isto publicamente. O evangelho exige arrependimento, mudança de vida, pesar pelo pecado. E o evangelho chama os homens para que eles confessem os seus pecados. Há um grande poder na confissão dos nossos pecados. As pessoas são libertas, completamente libertas da escravidão do pecado, quando elas se arrependem e confessam os seus pecados. A segunda coisa, a transformação vocacional. Olha o que o texto diz, versículo de número 19: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. A mudança foi real, porque eles queimaram algo valioso. 50.000 denários foi o valor somado dos livros de magia, dos livros de feitiçaria, de bruxaria que havia em Éfeso. 50.000 denários. Um denário era referente a um dia de trabalho de uma pessoa. Então você tem uma cifra astronômica aí. Alguém pegou a sua biblioteca, tudo que ele reunia de conhecimento sobre feitiçaria e magia, e foi, e sem hesitar, queimou em praça pública. E certamente esses livros faziam parte da subsistência dessas pessoas. E houve uma mudança no padrão de vida.
Eles certamente ganhavam muito dinheiro com esses atos, deixaram de ganhar. E você sabe que o Evangelho promove uma transformação profunda na vida de alguém quando essa pessoa desiste de algo que lhe era muito valioso. Quando ela renuncia a algo valioso para si mesma. É porque o Evangelho fez algo profundo no seu coração. E aqui, queridos, nós entendemos também, e nós estamos caminhando para o final do nosso estudo, em que infelizmente tivemos alguns problemas técnicos. Pedimos a paciência de vocês, a instabilidade aqui da nossa internet. Eles queimaram livros. E isso dá a entender, queridos, que as forças do mal dominam as pessoas pelo engano. E a forma de dominação é justamente esta, através da mente. Se foram os livros, se são os livros os causadores de todo o mal espiritual que essas pessoas estavam praticando em Éfeso, e que agora, diante da conversão do Evangelho, elas se arrependem, confessam os seus males e decidem queimar essa literatura, pressupõe de que a forma de atuação satânica, justamente através da mente das pessoas. Quando as pessoas cedem às influências do mal, através da literatura, da mídia televisiva, agora da internet que inundou as casas com as suas programações tão díspares. Quando as pessoas cedem, o mal passa a dominar os seus pensamentos, e depois que eles dominam o pensamento das pessoas, eles passam a dominar toda a vida. A grande batalha nossa é pela mente e também pelo coração, mas em primeiro lugar pela mente das pessoas. Quando elas cedem, elas são dominadas. E permita-me dizer isto: o padrão de comportamento muda. Geralmente as pessoas começam a ouvir vozes. Elas não têm paz. Elas têm inquietações, medos, pavores. Porque a mente foi dominada, os pensamentos também. E as ações agora serão influenciadas pelas forças do mal. Hoje, nós estamos diante deste fenômeno tecnológico da internet. Nós temos a literatura, as novas mídias e toda a influência do mal com as suas cosmovisões, as suas ideologias. Elas estão querendo fazer com que as pessoas abram as suas mentes para as filosofias orientais, a astrologia, o espiritismo, essa chamada revolução afetiva. E como povo de Deus, nós somos chamados à resistência, a não nos conformarmos com este padrão, com o espírito deste século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. E aí, queridos,
fica a pergunta: quem tem feito a tua mente ultimamente? Quais são as influências que você tem tido sobre a sua mente? Nesses dias de pandemia, em que você foi forçado a ficar em casa, o seu histórico do Netflix, como está? Você gastou tempo com as escrituras ou gastou mais tempo com as séries, com os programas variados da televisão? Quem tem feito a sua cabeça? O que você tem lido? As escrituras sagradas do Antigo Testamento e do Novo são o norte que norteiam e dirigem a tua existência e a existência da sua família? Ou você tem sofrido, e a sua família também, influências desta avalanche do mal? Para terminar, o texto diz que assim a palavra do Senhor prevalecia poderosamente. E de fato prevaleceu. Os biblistas do Novo Testamento afirmam que algumas das igrejas da Ásia, que nós conhecemos elas lá no livro do Apocalipse, foram plantadas a partir desses 2 anos da atividade missional de Paulo em Éfeso. No caso de Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. E alguns ousam dizer que até mesmo a igreja de Colossos foi plantada a partir do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Através de jovens, que nós vemos quando Paulo escreve à igreja de Colossos, lá no final, no capítulo 4, Tíquico, Epafrodito, a quem ele chama de Epáfras, jovens que vieram ouvir, aprenderam do Evangelho e voltaram para suas cidades para anunciar esta verdade. O que Deus pode fazer em nós, queridos, aqui em Balneário Camboriú, e através de nós, se estivermos dispostos a ouvir esta mensagem e, como eu disse no início, reproduzi-la através de pequenos grupos, através dos nossos amigos no trabalho, no exercício sacerdotal das nossas famílias, para que a palavra de Deus prevaleça poderosamente. Deus usa pequenas igrejas, um pequeno rebanho, para fazer com que isto aconteça. O que Deus pode fazer em nós e através de nós? Esta é a grande pergunta. Que Deus nos use nesses dias. Que Deus use as nossas vidas e que possamos levar esperança em Cristo Jesus aos desesperados de Balneário Camboriú. Amém? Aproveite o tempo. Pai, nós te damos graças nesta noite, nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos para que o Senhor nos use de uma forma singular neste momento da história, Senhor, em que o mundo geme, a própria criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, semanalmente, nos encontrando nesta plataforma para estudarmos as Escrituras, para exaltarmos a Jesus Cristo. Confiamos no poder do Espírito Santo, para que algo, Senhor, seja produzido dos nossos corações, para que amanhã, Senhor,
saiamos das nossas casas, ou se ficarmos em casa, o Senhor possa nos alimentar de esperança, de entusiasmo para com a vida, Senhor, diante deste cenário tão sombrio em que nós estamos vivendo. Senhor, nós precisamos muito da Tua palavra e do Teu Espírito em nós. Eu oro, Senhor, para que ministérios pequenos surjam em nós e através de nós, de disseminação da palavra, de compartilhamento da palavra, Senhor, e possam alcançar as fortalezas inacessíveis desta cidade, os grandes prédios, ó Deus, os grandes edifícios, onde as pessoas estão trancadas, enclausuradas, no seu medo, no seu pavor, na sua culpa, ó Deus, vítimas, ó Deus, da força das trevas, com medo, com angústias profundas. Nós cremos que a Tua palavra pode destruir essas fortalezas criadas por Satanás. Use as nossas vidas. Levante-nos como instrumento do Senhor nesta hora. Não nos deixe, Senhor, desperdiçar este momento. Usa-nos para a Tua glória e o Teu louvor. Glorifique o Teu nome, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós estaremos aqui domingo, se Deus permitir, às 19h30, nesta mesma plataforma. Fiquem com Deus. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.